E se o Paraguai ganhasse a Guerra do Paraguai? A Guerra do Paraguai foi um conflito muito importante na América. Graças a ela que a rixa entre Brasil e Argentina finalmente tinha acabado e que ambos consolidaram seu poder na Bacia do Prata. Coisas como a proclamação da República só foram possíveis graças à Guerra do Paraguai. Mas e se nós fizéssemos uma mudança? E se caso tudo isso tivesse sido diferente? Bem, isso não seria fácil. E vários eventos e acontecimentos precisariam ser mudados para que a vitória paraguaia pudesse acontecer. A começar pelos próprios líderes, por exemplo, Solano Lopes. A maioria de vocês devem saber quem foi Solano Lopes, um tirano paraguaio com vários pensamentos expansionistas que acabou levando o seu povo a uma guerra quase impossível de ser ganha. E bem, nessa realidade Solano Lopes teria que ser um gênio militar, quase como foi Gengis Khan ou Napoleão Bonaparte, e transformar essa pequena nação em um império, assim como os mesmos fizeram com seus países. Outra mudança que teríamos que fazer é na Guerra Civil Uruguaia, que seria de suma importância a vitória dos blancos e o Uruguai entrar na guerra do lado do Paraguai. Caso contrário isso não aconteça, o Paraguai ficaria cercado e não conseguiria prosseguir com tanta velocidade na invasão ao Brasil. E falando de velocidade, isso seria crucial numa eventual vitória do Paraguai. Vamos lembrar o que fez impérios como o Império Mongol, o Império Francês, a Alemanha dominarem suas regiões tão rápido foi a velocidade de seus exércitos, como a cavalaria de Gengis Khan, La Grande Armée de Napoleão, a Wehrmacht alemã. Tudo isso foi crucial para que esses impérios ganhassem suas batalhas. E a mesma coisa aconteceria com o Paraguai. Então vamos lá, o Brasil invade o Uruguai com desculpa de que brasileiros estavam sendo reprimidos no Uruguai. O Partido Blanco, com essa invasão brasileira, começa a usar isso como desculpa contra o Brasil, e eles ganham muito mais popularidade. Até que uma hora o Uruguai, sendo controlado pelos blancos, declaram guerra ao Brasil. O Paraguai, sendo aliado dos blancos, se juntam à guerra alguns dias depois. A Argentina não entraria de início, porém, com medo de que uma guerra maior pudesse devastar a América, eles se juntam ao lado do Brasil. E agora começa uma corrida contra o tempo do Paraguai. Se caso o Paraguai demorar muito até chegar no Rio de Janeiro, o Brasil vence. E como chegar ao Rio? Os paraguaios teriam que avançar o mais rápido possível, flanqueando os soldados que passassem, tendo assim 100% de mobilidade contra o Brasil. E alguns meses depois se passam e o Paraguai chega ao Rio de Janeiro. Agora, sem o Brasil, a Argentina seria extremamente fácil e alguns meses depois, Buenos Aires também cai nas mãos paraguaias. Ah, e falando logo, o Brasil não poderia perder muito território, caso contrário o Brasil poderia apenas contrair muitas dívidas, se rearmar contra o Paraguai e voltar à guerra com todas as suas forças. E como o Brasil tem uma marinha muito mais forte que o Paraguai, ele poderia bloquear a Bacia do Prata e acabar com a guerra de uma vez. Então, no mais o Paraguai ganharia apenas os territórios que disputava com o Brasil e a Argentina e alguns territórios na Bacia do Prata, como a província de Misiones e o Contestado. Como o Uruguai era seu aliado, não haveria um risco de Lopes perder o acesso à Bacia do Prata. No Brasil, após o término da Guerra do Paraguai, o Brasil estaria cheio de dívidas para pagar tanto quanto ao exterior quanto aos seus vizinhos. Sobre as relações do Brasil com o Paraguai seria nula. Assim como a França tinha raiva da Alemanha após a humilhação da Guerra Franco-Prussiana, a mesma coisa aconteceria com o Brasil, e uma corrida armamentista seria extremamente plausível nessa realidade. Já a Argentina, assim como o Brasil, iria querer sua revanche. Eles não perderiam tanto território, porém eles ainda assim estariam com bastante raiva dos paraguaios e iriam querer sua influência na Bacia do Prata de volta. O Paraguai começaria a negociar economicamente com o exterior e tudo mais, porém ele estaria na mesma situação que antes da guerra.
uma ditadura controlada por Solano Lopes. Bem, os tempos vão passando e uma coisa não acabaria: o revanchismo do Brasil e Argentina contra o Paraguai e o Uruguai. E uma hora isso acabaria gerando um conflito. Agora só nos resta saber quando isso poderia ter acontecido. Eu tenho duas hipóteses: a primeira na Guerra do Pacífico e a segunda na Primeira Guerra Mundial. Na Guerra do Pacífico, poderia acontecer com a Bolívia pedindo apoio ao exército paraguaio e o Paraguai oferecendo a condição da anexação do Grande Chaco oficialmente pelo Paraguai ou acesso aos portos no Pacífico. E o Brasil e a Argentina, aproveitando do momento, entram na guerra ao lado dos chilenos. A outra maneira, e bem mais plausível, seria na Primeira Guerra Mundial, onde o Brasil e a Argentina lutariam pelos aliados e o Paraguai e o Uruguai pelos impérios centrais. E a guerra seria bem mais rápida. O Brasil e a Argentina tinham populações muito maiores que Paraguai e Uruguai juntos. Então, no final, o Brasil e a Argentina iriam ganhar e o Império Paraguaio seria dividido entre os aliados. O Uruguai perderia seus territórios e acabaria virando um fantoche dos aliados. E há alguma chance do Paraguai e Uruguai se rearmarem contra o Brasil e a Argentina na Segunda Guerra Mundial? Não, isso seria bem implausível. Não dá para comparar a Alemanha com Paraguai e Uruguai. Então, no mais, se caso ambos continuassem ainda como nações, eles apenas seriam um fantoche do Brasil e a Argentina. Ainda há algumas dúvidas, por exemplo, nessa transição da Guerra do Paraguai até a Primeira Guerra Mundial, o Brasil seria república ou seria monarquia? Bem, eu acredito que possa ser monarquia, mas existem fatores que possam levá-lo ou a ser uma república ou a ser uma monarquia. Mas no geral a situação seria a mesma, o que mudaria mesmo seria os líderes, que na república seria Venceslau Braz e na monarquia seria a princesa Isabel. Pois é, assim como a maioria desses impérios que eu falei durante o vídeo, a subida do Paraguai seria tão rápida quanto seu fim. Mas e você, o que acha que aconteceria se caso o Paraguai ganhasse a Guerra do Paraguai? Deixe seu like, se inscreva, digam aqui nos comentários também que próximos vídeos vocês querem para o futuro. Então é isso e tchau!